Então, boa tarde, eu sou Esther, sou enfermeira obstetra, sou enfermeira também em saúde da família, atualmente sou mestranda em saúde da família, trabalho no município de Antônio Carlos, aqui em Santa Catarina, e é um prazer estar aqui falando sobre um tema que eu amo, que eu vivo isso diariamente, né? E eu acredito que todos que estão aqui me assistindo também são fãs de aleitamento materno. Então, essa semana, para finalizar hoje, no dia 7, a gente encerra a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que teve como tema esse ano, né, que acredito que todo mundo que acompanha sabe o quanto é desafiador os temas da Semana Mundial do Aleitamento Materno, mas este ano nós tivemos, né, como tema, um tema muito bacana e muito mais fácil de entendimento, na minha opinião. Ele é intitulado como Semana do Aleitamento Materno e Apoio à Amamentação para Todos. E o que seriam esses todos? Né? A gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, para entender que a amamentação ela não envolve apenas um bebê e uma mãe, ela envolve muitos fatores, principalmente nós enquanto sociedade. E esse todos que eles trouxeram, né, seria a gente pensado um pouquinho mais além, que seriam as pessoas com maior vulnerabilidade, pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas com a questão de gênero, LGBTQIA+, questões de desastres ambientais vieram muito fortes, aliados a... tem um problema de áudio. Vieram muito fortes, aliados também a esse tema. Juliana Zanetti está com o áudio aberto. Pode prosseguir que eu vou fechar o microfone dela. Tá certo. Eu não vou conseguir botar a tela cheia. Fechou? E a gente trouxe também nesse tema, né, falando muito sobre a questão que eu acho que bateu muito no Brasil, já que a gente está falando a nível mundial, que é a questão dos desastres ambientais, né, que a gente teve recentemente no estado vizinho, no Rio Grande do Sul, uma questão de calamidade pública mesmo, uma emergência pública, e a gente tem isso muito prevalente para nós ainda. Então, quando a gente traz um tema sobre falar de amamentação para todo mundo, para todas as pessoas que são envolvidas, a gente tem que estar pensando muito em apoiar a amamentação, né, em todas as situações, e deixar as crianças, principalmente as crianças, mais seguras e protegidas. Também pensando muito em agir contra a desigualdade, porque quando a gente pensa em SUS, a gente pensa também nos princípios norteadores dele, e a gente sabe que tem a questão de equidade, que a gente tem que estar atuando ainda mais, né, pensando de que nem todo mundo tem as mesmas necessidades, e tentar atingir ainda mais, né, aqueles que realmente mais precisam. Então, eu trouxe aqui para vocês que a gente vive realmente num mundo onde a grande maioria, né, em muitos países, a imensa maioria das mulheres, ela escolhe amamentar. E por que será que a gente tem taxas tão ruins ainda de aleitamento materno exclusivo, né? Então, poucas delas vão realmente conseguir amamentar durante o tempo que elas desejam, por inúmeros fatores que a gente vai estar vendo hoje, né, que realmente, talvez, na nossa atuação, a gente pode estar, sim, ajudando a mudar esse contexto. E quanto mais pobres as nossas pacientes, quanto mais vulnerabilidade elas estiverem, né, mais elas vão ter dificuldades. Isso são os que os estudos mostram para nós. O que teria como foco, né, a Semana Mundial do Aleitamento Materno que eles trouxeram em cartilha para nós? Seria como foco a sobrevivência, a saúde, o bem-estar em todas as situações, tentando alcançar realmente a necessidade de melhorar o apoio à amamentação, reduzindo as desigualdades que existem na nossa sociedade e com atenção especial para amamentar realmente em tempos de emergência e de crises. Nós temos algumas problemáticas em relação a isso, né? Nós observamos que lá no Rio Grande do Sul, quando veio essa questão de as crianças precisarem ser amamentadas, como que ficava nos abrigos, a gente não tinha um plano de governo, né? A gente não tinha políticas públicas para estar atuando sobre isso. E o objetivo da ISMAN, eles trouxeram também, que é muito legal, é informar, né, nós, principalmente nós, os profissionais, sobre as desigualdades existentes no apoio à amamentação e sobre os indicadores da amamentação. Promover também ações que hoje nós já estamos, né, tentando aqui fazer um tipo de ação, está se aperfeiçoando para poder estar atendendo ainda melhor o aleitamento materno, para reduzir as desigualdades no apoio à amamentação, com foco em grupos vulneráveis, consolidar a amamentação como um fator que contribui para diminuir as disparidades na sociedade, envolver líderes. Então, se temos gestores hoje aqui, vocês são muito bem-vindos, porque a gente precisa, sim, né, de pessoas à frente para estar puxando aí, criando políticas públicas, pensando num plano de governo, de que a gente, se realmente a gente passar por uma nova situação de emergência, de que a gente possa estar um pouco mais preparado para lidar com isso,
né, tendo como objetivo a proteção das crianças. Acredito que todo mundo, né, já ouviu frases como por trás de um leite secou, esse leite é fraco, ou não pude amamentar, que são questões que realmente, né, existem questões políticas, né, nessas falas, questões raciais, questões sociais, culturais, né, econômicas ou de gênero. E não o papel só do poder público, mas de toda uma sociedade apoiar a amamentação. Tudo o que diz respeito ao início da vida vai trazer consequências para o mundo que nós desejamos viver. E amamentar é bom para o planeta. Amamentar é realmente um ato grandioso, mas ele não é simples. Ele é um ato muito complexo. Então, o que a gente tem, assim, por que sabendo de todos os benefícios que a gente sabe sobre o aleitamento materno, quais são os motivos que realmente atingem as mulheres que a gente pode estar pensando em criar estratégias, criar políticas para estar melhorando, né? A gente tem muitas questões estruturais, a disparidade entre o urbano e o rural e a situação socioeconômica, eles são um dos fatores. Aqui eu trouxe alguns dados do ENANI, que são dados mostrando para nós como tem uma disparidade grande entre as regiões do Brasil, né? Principalmente lembrando que o Sul é uma região mais privilegiada, tanto em questão de saúde como questão de recursos, e é no Sul onde a gente tem maior taxa de aleitamento materno, né? Exclusivo. Isso aqui são para crianças menores de 6 meses, que foi mantido o aleitamento materno durante essa última pesquisa do ENANI. Então, na questão de dificultar, assim, o que é urbano, o que é rural? Na questão de urbano, a gente teve uma taxa de 46%. Já no ambiente rural, foi apenas 36% de crianças que tiveram aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E o que a gente pode pensar também, né, por que tem essa disparidade tão grande, né? A questão do nível de escolaridade no urbano, realmente ela tende a ser maior nas mulheres, né? E o rendimento também, que seria a questão de renda per capita, ela também acaba sendo maior em muitos contextos. Então, a gente pode estar relacionando, sim, a questão de renda e nível de escolaridade à diminuição das taxas de amamentação. Então, as mulheres com baixos níveis de escolaridade, né, elas podem enfrentar um desafio ainda maior no acesso a uma nutrição adequada, informação e apoio durante a gravidez também e também no pós-parto, incluindo a amamentação. A gente sabe, né, que hoje a realidade no Brasil é que grande parte da população acaba utilizando o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, nós que somos profissionais do SUS, eu sempre falo que nós somos os agentes de modificação, né? Não tá bom, a gente que tem que ir lá pensar como que a gente vai melhorar essa realidade. Então, tem muitas estratégias que a gente pode estar fazendo, pensando, né, de atingir essa população. Porque, sim, nós temos diversas pessoas que podem estar procurando de maneira suplementar, de maneira particular, um atendimento de consultoria de amamentação, mas e aquelas que não conseguem? Como é que elas ficam, né? Elas vão ter o acesso ou elas realmente não vão conseguir amamentar justamente por falta de apoio profissional? Então, me contem aí no chat como que é a realidade de vocês, se vocês conseguem atender essas demandas, né, na atenção primária, quem for da atenção primária, como que funciona esse fluxo, se elas só chegam e já são atendidas, ou se é através de agendamento. Isso é muito importante para a gente estar discutindo no final e pensando em estratégias mesmo de melhorias para todos os locais. Outra questão é os determinantes organizacionais, né, que dentro do sistema de saúde a gente tem também algumas desigualdades. Então, a gente teve algumas lacunas, né, de implementação do Hospital Amigo da Criança, que é as baixas taxas de contato pele a pele, alojamento conjunto e amamentação em livre demanda. Então, a gente sabe que os hospitais amigos da criança, que nós temos alguns na região de Florianópolis, que é a região onde eu estou, que eles realmente já possuem o selo de certificação e era sim para estar acontecendo todos esses atos, né? Inclusive, é uma obrigação, né, de nós profissionais proporcionarmos isso para as pessoas que a gente atende, mas a gente sabe que estamos muito ainda aquém do que a gente deveria estar. Então, uma elevada porcentagem de bebês, eles acabam, né, recebendo fórmula na maternidade, muitas vezes sem nenhum critério, né? Por que a gente entra com fórmula? Por algum motivo, esse bebê está com alguma dificuldade de mamar, né? Seria essa a teoria. E quando a gente deve complementar? Quando realmente não se tem mais possibilidade de estar utilizando esse leite materno. Então,
tem que pensar em estratégia de como que essa mãe pode estar fazendo ordenha, porque a primeira opção de complementação é o próprio leite humano. Então, a gente quem trabalha, né, na atenção hospitalar está pensando nisso, de que eu sei que muitas vezes vai gerar mais trabalho para a equipe, mas é o nosso papel, né, proteger essas crianças de que realmente, se elas entrarem em contato com uma fórmula, com um complemento, um leite artificial, lá no início da vida delas, a chance de esse desmame vir é muito grande. Então, se a gente pode estar fazendo a diferença, por que não fazer, né? Por que não perder um pouquinho mais de tempo, tentar organizar a equipe e a gente realmente organizar uma forma de botar esses bebês para mamar ou para conseguir fazer uma ordenha de qualidade, né? Tentar proteger esse aleitamento materno. Também queria trazer para vocês que o parto cesariana ele está muito associado à interrupção precoce do aleitamento e às maiores dificuldades da amamentação. E aí por quê, né? Justamente, né, porque a gente sabe que na cesariana a gente tem uma dificuldade ainda maior de ter um contato pele a pele, de ter um profissional ali ao lado da mulher que vai estar ajudando ela, por ela ter questões mais dificuldade de locomoção, né, dificuldade de estar pegando esse bebê. Então, a gente tem muitas variáveis, inclusive o parto cesariano ele pode ser, sim, um fator agravante para um atraso de apogiatura, que é a descida do leite que deve acontecer entre o terceiro e o quinto dia. Então, a gente tem, sim, muitos indicadores de pensar, né? Parto e amamentação, eles andam lado a lado. E a gente precisa também pensar no começo da vida como a questão de chegada desse bebê. Como que a gente vai estar estimulando isso? Sempre gosto de dizer que tudo começa num bom pré-natal, num pré-natal de qualidade sendo feito na atenção primária, e que é lá que a gente vai estar orientando essa família e está também protegendo ela de possíveis intercorrências que podem acontecer no pós-parto. A licença maternidade no Brasil, a gente pensa assim, quando essa mulher retorna para o trabalho, né? É um dos grandes motivos, muitas vezes, de desmame. Infelizmente, a gente sabe que o retorno ao trabalho, ele com um prazo de CLT de 120 dias, sendo que é 4 meses isso, o que a gente tem, né, dito? Que o aleitamento materno exclusivo ele deve ser mantido até os 6 meses de vida do bebê. Mas como que essa mãe vai manter se ela tem só 4 meses de licença maternidade? Ah, mas é possível? É possível, mas essa mulher tem que estar muito bem amparada, muito bem informada e principalmente ter uma boa rede de apoio. Nem todas as escolas elas acabam oferecendo o leite materno ordenhado, né? Nem todos os familiares também vão estar preparados para estar fornecendo esse leite de uma maneira segura, através de um dispositivo seguro, seja copo, colher, relactação, enfim, né? A gente tem que ter sempre um treinamento de quem vai ficar com esse bebê. E essa mulher, ela, infelizmente, né, no Brasil a gente tem esses 120 dias para quem é CLT, e ela também teria o direito, né, de fazer uma jornada de trabalho com 2 descansos de meia hora. Ou alguns locais acabam liberando 1 hora no final do trabalho, né, no final do período de trabalho. Esse direito, ele realmente é um direito garantido até o bebê completar 6 meses de vida. Não sei se todos sabem, mas ainda existe uma forma de aumentar essa licença, né? Não é todos os locais de trabalho que acabam aceitando, mas se ela solicitar um atestado médico para licença amamentação, ela consegue aumentar esse prazo para mais 14 dias, né, dentro da CLT. E muitas vezes os pediatras acabam fornecendo, porque sim, querem proteger esse bebê por mais um tempo, ou até a família se organizar para poder estar fornecendo esse leite ordenhado, enfim, né, organizando um novo ciclo de vida deles. Outra questão, né, que a gente tem de outros motivos que podem sim ser determinantes para a amamentação são algumas práticas que são muito comuns na nossa realidade, né? Introdução de chás, sucos e água precocemente antes dos 6 meses de vida, o início da introdução alimentar precoce, o preconceito com amamentar em público, que muitas mulheres ainda sofrem, apesar de a gente já ter leis, né, respaldando elas, de que amamentar em público é sim possível, de que ela está respaldada, mas a gente ainda encontra muito preconceito. Então, a gente sabe também que hoje a gente tem no Brasil uma grande parte de imigrantes, né, haitianos, venezuelanos, e existe aí uma dificuldade do profissional conseguir captar essas pessoas e estar auxiliando elas, né, na amamentação, principalmente
realmente eu observo na minha prática que tem muita questão de a gente conseguir se comunicar, né, através do francês ou do espanhol com essas pessoas. Mas é muito importante que a gente também esteja mais capacitado, assim, vejo que tem aparecido muitas políticas, assim, muitos artigos sobre o atendimento a imigrantes, que realmente a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre estudando. Uma coisa muito legal, né, é que a gente tem que pensar que nem sempre só quem gesta é quem vai amamentar. Hoje a gente sabe que existe sim lactação induzida, né, que existe sim mulheres, casais trans que acabam conseguindo as duas pessoas amamentarem. E a gente tem que estar cada vez mais, nós profissionais, nos atualizando para estar por dentro, né? E podermos aí dar um pouco mais de orientação adequada para essas famílias e principalmente acolhimento. Uma coisa que eu trouxe para nós conhecermos, né, que eu acredito que os grupos de apoio à gestação e à amamentação, eles fazem toda a diferença para um atendimento mais humanizado, né, mais trazer esse paciente mais para perto da gente, para a gente ter um contato mais direto com ele. Então, na minha realidade, no município que eu trabalho, a gente tem um grupo de apoio à gestação. Ali tem, nessa foto eu consigo mostrar que eu estava fazendo um ultrassom natural, que é uma prática que a gente trouxe para o município e realmente trouxe muitos benefícios, inclusive maior adesão das pacientes no grupo. E ele é o começo, né, do vínculo do profissional até depois que esse bebê vai nascer. Então, a gente está ali criando vínculo. Também existe a possibilidade de estar fazendo grupos de amamentação, de puerpério, que realmente são coisas muito legais e que eu acho que a gente vê pouco ainda no Brasil. Mas, quem sabe, é uma ideia aí para quem está assistindo poder implementar no seu município. E assim, nós, não sei, vamos conversar ali no chat depois. O que vocês acham? Nós, no Brasil, Santa Catarina, que nessa região principalmente, nós estamos estruturados para a informação chegar a todos? O que a gente precisa melhorar? Essa comunicação, ela precisa ter como chegar, né, de maneira clara e compreensível. E eu digo para vocês que, assim, na minha realidade, quando eu atendo a amamentação, a parte mais difícil para mim sempre é a comunicação, né? Como que eu vou transmitir essa mensagem de uma forma que vá realmente ser de bom entendimento e que não vá acabar ofendendo ou até mesmo deixando essa mulher ainda mais fragilizada, né? Então, a pessoa que amamenta no puerpério, ela está passando por uma situação de pura delicadeza, né? Ela está muito sensível. Então, a gente precisa, sim, considerar aspectos culturais, a questão da religião dessa pessoa, a questão de gênero, quem que é a rede de apoio, se ela realmente tem rede de apoio. Eu não posso considerar que uma mulher vai conseguir amamentar e ordenhar para aumentar a produção de 3 em 3 horas, ela vai realmente fazer, né? Se ela não tiver uma rede de apoio. Ou então, se o marido for a rede de apoio durante 5 dias, que é o período de licença paternidade. Então, a gente precisa realmente pensar cada caso de maneira singular, porque para um, muitas vezes, não é para o outro. E isso realmente é um desafio para nós. Então, as formas de cuidado, se vai ser um atendimento individualizado, se vai ser um atendimento em grupo, se como que é o nosso acesso, se o nosso acesso é avançado, se o nosso acesso é só através de agendamento, se eu realmente penso em fazer a consulta de puerpério logo que o bebê nasce, ou se eu acabo esperando os 40 dias. Então, tudo isso tem que ser pensado de uma forma de que a gente possa realmente abraçar ainda mais essa questão, né, da amamentação e também pensar nas questões sociais, né? Que às vezes eu posso estar indicando algumas coisas que essa família pode estar fazendo, mas e se ela não tiver, né, acesso a isso? Como que a gente vai conseguir fazer? Então, a gente sempre tem que ter um plano B, né, para situações que realmente a pessoa não vai ter o acesso. Eu queria trazer para vocês, né, que em situação de calamidade, como eu comecei a fala falando lá no Rio Grande do Sul, né, amamentar pode salvar vidas, né? Então, a gente teve uma dificuldade muito grande no Rio Grande do Sul de questão de fornecimento de água e, através disso, né, uma questão de, como é que a gente vai estar fazendo essas fórmulas? Tenho amigas que atuaram lá à frente ao aleitamento materno. A gente vai fazer essa diluição de fórmula priorizando sempre uma água potável, né, para as crianças e para não lavar uma mamadeira, né? Muitas vezes que crianças que faziam uso já de fórmula previamente, como que a gente vai fazer se a gente não tem água? Então, tudo isso a gente precisa já pensar, né,
de como que a gente pode priorizar aqueles que estão em aleitamento materno, manter o aleitamento materno, mas que é também um desafio, porque uma mulher que está totalmente com medo, insegura, numa situação de calamidade, que não tem mais casa, né, ela vai estar mais fragilizada, então ela precisa realmente de um bom apoio profissional. E também a gente pode estar pensando de que a fórmula, ela sim, realmente, quando a criança já fazia uso, ou quando realmente precisa entrar com complemento, se foi afastada da mãe durante uma calamidade, o que a gente pode estar usando ali naquele momento, mas como que a gente vai fazer todo esse fluxo de organização, né? E um ponto bem interessante mesmo é que a gente teve, né, toda essa dificuldade durante a questão das enchentes lá no Rio Grande do Sul, e aí apareceu, né, a primeira nota técnica falando sobre, né, a questão do aleitamento materno e da alimentação das crianças, de como que a gente poderia estar fazendo. Então, é a nota técnica 56 de 2024, para quem quiser dar uma olhada no Ministério da Saúde, que ela traz alguns pontos, que ela é uma nota bem grande, eu trouxe alguns pontos que eu achei mais relevantes para a gente estar lendo. Então, principalmente, oferecer apoio dos profissionais de saúde, em caso de dificuldades com a amamentação. Lá no Rio Grande do Sul, a gente sabe que tinha uma dificuldade de profissionais que realmente sabiam manejar aleitamento materno. Isso vai aparecer em alguns artigos logo, porque já sei que muitas pessoas vão publicar sobre isso. E a gente teve a questão de que existe uma única associação de consultora de aleitamento materno no Brasil, que é a HCAM, que ela fica em Porto Alegre, que é do Rio Grande do Sul. E elas atuaram lindamente em tendas, né, em abrigos, para estar atendendo essas demandas. Elas iam até abrigos, algumas consultoras prestavam consultoria de forma virtual mesmo, ou se deslocavam até os locais que solicitavam ajuda, para realmente a gente poder estar trabalhando com caráter, né, de mais individualizado, porque era uma demanda muito grande, muitas crianças, muitas mães, e a gente precisava de mão de obra, mas estava todo mundo um pouco perdido. Acredito que mesmo no meio de tanta problemática, eles conseguiram se sair muito bem, né? Conseguiram realmente, foi muito bonito tudo que aconteceu lá e toda a organização, e a gente conseguiu ajudar de uma forma que pensando, né, eu fui uma das pessoas que tentei arrecadar bastante doação de fórmula, utensílios, enfim, para enviar para as crianças, e a gente sempre pensava, e aí, como é que vai ser fornecido isso, né? Mas onde tinha... E as crianças acabavam tendo acesso à fórmula somente com a prescrição médica de médicos que estavam dando um apoio dentro dos abrigos. A caráter de esfera federal, esfera estadual. Se tu puder retornar um minutinho na tua fala, porque eu acho que deu uma caidinha. Tá. Acho que eu tô até sem a minha webcam. Oi, voltei. Agora sim, tudo certo. Tá. Caiu faz tempo? Não. Acho que no máximo 20 segundos a gente ficou sem te escutar. Bem tranquilo. Certo. Fechou. Então, pensando, voltando, pegando um gancho, né? Que a gente possa pensar também na esfera municipal, na esfera estadual, de como que a gente vai estar lidando com essas demandas, garantir que a amamentação possa ocorrer sem constrangimento ou uma restrição, que isso também é um desafio, porque, por exemplo, em um abrigo, né, que se tiver que abrigar muitas pessoas, vai ter pessoas, né, sexo feminino, sexo masculino, crianças, enfim, idosos, e a gente realmente vai ter mais dificuldade dessas mulheres terem um pouco mais de privacidade. E sempre que possível, né, na nota técnica traz de resgatar a criança e a mãe conjuntamente, especialmente se a criança for menor de 2 anos, porque essa criança ela pode estar em aleitamento materno e o aleitamento materno vai proteger essa criança depois do resgate, principalmente de doenças, como aconteceu lá, de muitas doenças dentro de abrigos, né, doenças infecto-contagiosas. Então, não se recomenda a prática da amamentação cruzada, que é
amamentar o bebê do outro, né? Isso já caiu bastante, a gente não pode. Todo leite materno que é doado para um banco de leite, ele passa por um processo de pasteurização, então ele não pode ser consumido assim de maneira direta, né? Sem ter certeza de que esse leite realmente é seguro para essa criança. E sempre que separado dos filhos, né? A gente, enfim, se quiser preservar o aleitamento materno, que essa é a intenção, a gente teria que estimular, né, a mulher a estar fazendo a extração manual de 6 a 8 vezes ao dia, ou até, se tiver, né, uma bomba elétrica, que seria mais fácil, mas numa situação dessa é muito difícil da gente ter, a gente poderia estar utilizando. Aí eu trago uma problemática, assim. E depois que eu ordenhar esse leite, né, o que eu vou fazer? Preciso de uma geladeira, né, para que possa ser conservado dentro das normas brasileiras por 12 horas, ou eu poderia congelar esse leite por até 30 dias no freezer, né, pela norma brasileira. Então, é um grande desafio, né? Pensando numa situação totalmente atípica, assim, num cenário de guerra. Mas são coisas que, assim, para a gente pensar e refletir, se acontecesse na minha realidade, no meu local de trabalho, o que a gente poderia estar fazendo, né? Ou até mesmo na cidade onde eu moro, o que eu poderia estar fazendo para fazer a diferença em relação ao aleitamento materno. E uma questão, assim, que a gente tentou, né, aqui em Santa Catarina foi tentado enviar doação de leite humano pelo Banco de Leite Humano, mas lá eles acabaram conseguindo ter doação, parece que não estava precisando naquele momento. Então, estimular que as mulheres possam estar doando leite, não só em questão de calamidade, mas sempre, né? Temos pacientes aí que podem sim acabar doando, e eu tenho na minha realidade em Antônio Carlos pacientes que já doaram e o banco de leite foi até a nossa unidade para retirar o leite humano e levar, porque eles fazem essa busca, né, nas maternidades daqui da região. E sempre a gente tem que buscar a informação. Se essa criança não possui alguma alergia ou alguma doença, né, uma intolerância alimentar que exige alguns cuidados específicos. Então, isso é muito importante. Crianças com APLV, crianças com, sei lá, com uma prematuridade que possam ter uma questão de ter um risco de um outro problema por conta do leite, né? Tanto o leite materno quanto a fórmula, a gente precisa sim estar investigando se essa criança pode estar consumindo. Então, em estado de calamidade, a gente sabe que aumenta o risco para o desmame precoce, né? E a oferta de alimentos e produtos inadequados para crianças na primeira infância, que foi muitas vezes um dos riscos que o Rio Grande do Sul acabou apontando. A gente tem também, para proteger, né, na questão do desmame, uma norma que algumas pessoas acreditam que trabalham com alimentação conheçam, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças da primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, né? Então, ela realmente protege a NBCAL, que ela é mais conhecida, ela regula, assim, a promoção comercial e o uso apropriado dos alimentos, que vocês podem ver que quando vai comprar uma chupeta, um bico, uma mamadeira, ela vem ali como no cigarro, né? De que aquele material ali pode estar causando um risco de desmame e que o leite materno é o melhor alimento para a criança. Então, a mesma informação como se fosse no cigarro, de que o cigarro causa mal, ele vem nos produtos que têm risco, sim, para aleitamento materno. Então, é um grande avanço, a NBCAL veio de maneira realmente muito legal, mas ela ainda tem algumas entraves, principalmente que hoje a gente vive num meio aí de muito influenciador, indicando fórmula, indicando bico, mamadeira, né, nas redes sociais de maneira indireta, e isso, querendo ou não, por trás tem uma indústria totalmente, né, envolvida e totalmente afim de que as crianças desmamem. Então, a gente tem um conflito muito de interesse com a indústria, né, da fórmula, e a gente precisa, sim, né, estar sempre muito antenado para que as nossas pacientes saibam sobre isso. Aqui eu trouxe como que realmente aparece para nós quando a gente pega uma mamadeira, um bico, né? Vem uma tarjinha escrito, né? E a questão também da fórmula, que ali vem, não é muito grande, mas vem escrito que este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 ano, com indicação expressa de um médico nutricionista. Então, toda a fórmula deveria ser utilizada somente com prescrição. Então, a gente pensa assim, e a gente, né, conhece que tem a fórmula, tem o composto lácteo. Qual é a diferença entre eles? Tem toda a diferença. Quando a gente vê, né, o composto lácteo, ele realmente não pode ser utilizado de maneira alguma para crianças menores de 2 anos.
E, infelizmente, as famílias não sabem disso e acabam utilizando, colocando as crianças em risco. É um composto cheio de coisas, inclusive açúcar, né? E a gente também tem que pensar, né, que mesmo numa situação de emergência, aquela criança, ela não deixou de ser criança. Ela precisa, né, receber uma alimentação adequada, um cuidado, né, e estar tá segura, porque ela se salvou uma vez, né? Então ela precisa se manter salva e é nosso papel, né, enquanto profissional, também, mesmo que não seja atuando como profissional, mas enquanto pessoa, enquanto sociedade, a gente poder estar ajudando nessas questões. Aqui eu trouxe para vocês uma lata que à esquerda de vocês vai ser o composto lácteo e à direita vai ter uma fórmula. A lata é praticamente igual, né? E a gente sabe que o composto lácteo, ele é cheio de coisas. Se vocês forem ler ele tem 1 milhão de coisas ali dentro, inclusive açúcar. Então, ele não deve jamais, né, de maneira alguma, ser fornecido para uma criança abaixo dos 2 anos. E a fórmula, claro que todo mundo já sabe, né? Ela está aqui à direita e ela, através de uma prescrição, realmente, quando necessário, ela é utilizada. Então, no Brasil, apenas 45% das crianças menores de 6 meses recebem um aleitamento materno exclusivo. E isso são os dados que a gente teve por último em 2019, que realmente a gente já melhorou muito, né? O Enan trouxe isso pra gente, de que a gente deu uma boa, de uma evoluída, mas a gente tem a meta de chegar em pelo menos 50% até 2025, que é uma meta da Organização Mundial da Saúde. E como melhorar, né, a minha atuação? Daí eu trouxe um pouco sobre a parte que eu gosto muito de falar, porque a maioria dos profissionais sabe do benefício do aleitamento materno, mas a maioria também nunca manejou uma amamentação, né? Nunca entrou em contato. E a gente já teve muitas mudanças, muitas atualizações que trazem algumas novas indicações, né, sobre aleitamento materno. Eu trouxe ali ao lado o formulário de observação de mamada, que é da Organização Mundial da Saúde, adaptado para o português. E ele é muito legal para quem não trabalha ainda, não atende a amamentação, ou que, enfim, tem dificuldade, pode estar procurando na internet que ele tem disponível. E ele é bem legal porque ele avalia vários pontos entre a mãe e o bebê, tá? Então, um dos pontos, assim, que eu acho que é muito importante para a gente pensar, né, quando a gente começa a falar de manejo, é sobre a amamentação na primeira hora de vida, que é a golden hour, a primeira hora ouro, enfim, como vocês chamam. Então, a gente sabe que parto e amamentação, eles andam diretamente juntos, né? E é através do primeiro contato do bebê com a mama, ele tem um reflexo de busca e de sucção. Bebês que não têm reflexo de busca e sucção, eles precisam ser investigados, né? Eles podem ter um problema neurológico ou até um outro problema, mas eles precisam sim. Então, bebês que nascem bem, bebês rígidos, eles vão ter busca e sucção. Tem até alguns vídeos dos bebês realmente indo mamar no peito diretamente logo que nascem, né? Sozinhos, sem ninguém colocar. E a gente tem, assim, né, na literatura, de que a cesariana ela realmente pode ter uma limitação no contato pele a pele. Os protocolos institucionais são muito engessados, né? Acaba que algumas maternidades ficam com um pouco de pressa para que essa criança seja avaliada pelo pediatra. Tem uma questão de adesão da equipe também, que é uma outra problemática bem grande. A equipe que está acostumada a fazer mecanicamente sempre a mesma coisa e não está aberta a mudanças, não está aberta a atualizações. E também, que eu já havia falado, o atraso da pojadura, que é um ponto muito importante quando a gente vai fazer manejo de aleitamento materno. Então, nem sempre o recém-nascido vai mamar no pós-parto imediato. Mamar não é obrigatório. Obrigatório é a gente dar a chance para ele. Uma coisa bem legal que a gente tem que pensar é que eu vejo que hoje a gente tem muita prescrição de galactogogos, chá, enfim, medicamentos para produção de leite, né? Mas a gente, para ter produção, a gente precisa, primeiramente, antes de qualquer coisa, né, ter uma boa produção é realmente diretamente ligado a ter sucção. O bebê precisa sugar esse peito, ele precisa ter uma livre demanda para que seja, assim, a gente acionado, né, enfim, porque a gente tem durante a fisiologia da lactação um fator que é o FIO, que é o fator inibidor de lactação. Quando esse peito está cheio,
esse peito fica muito cheio, que muitas mães acham que realmente tem que ficar cheio, entra em ação o fio, né, que ele é um fator que vai lá e diz assim, ó, não precisa produzir leite. Quando esse bebê vai lá e suga e libera esse leite, né, a gente consegue mandar, né, para a questão neurológica, cérebro mesmo, a produção de leite, para que possa acontecer. Então, sucção, né, gera ocitocina e ocitocina gera a produção de leite. Então, é uma cadeia muito linda, mas a gente precisa pensar que antes de dar chá, gente, antes de dar medicamento, né, a gente precisa, sim, botar esse bebê para mamar. E não tem hora, não tem. A não ser que esse bebê tenha um baixo ganho de peso, que daí a gente vai ter um cuidado maior, mas se o bebê está indo bem, está nos primeiros dias, é livre demanda. Uma coisa bem importante de pensar, né, é sobre o reflexo de ejeção de leite, pensando na fisiologia da amamentação. Que ela é liberada a maior parte do leite quando o bebê tem, né, o reflexo. Ele é bilateral, então aquelas mulheres que amamentam de um lado e o leite está vazando do outro, ele é o reflexo que está acontecendo, né? O reflexo não acontece durante toda a mamada. O reflexo ele vai acontecer em alguns momentos, né? E eu sempre falo que é um sistema de abre torneira, fecha a torneira. Quando abre a torneira, o reflexo está acontecendo, que vem um jato muito forte de leite. E quando fecha a torneira, o reflexo ele parou de acontecer, mas conforme o bebê vai fazendo sucção, daqui a pouco ele vai acontecer novamente, porque ele acontece diversas vezes durante uma mamada. Uma coisa bem importante, né? Vocês acham que o fator emocional inibe produção de leite? Coloquem no chat como pergunta pra gente, pra quem não sabe também, pra gente discutir depois. O reflexo de ejeção de leite, ele, quando a mulher tá realmente nervosa, para ele acontecer, ela precisa ter liberação de ocitocina. Né? E a gente sabe que estresse, nervosismo, não tem liberação de ocitocina, é ao contrário, né? Então, ele realmente inibe, tá? Então, quanto mais relaxada essa mulher tiver, né, melhor vai ser essa amamentação. Mas não quer dizer, gente, que ela não vai conseguir amamentar se ela estiver nervosa, se ela estiver muito ansiosa durante a amamentação. Porque puerpério, quem que não tá, né? Então, ninguém iria amamentar nesse caso. Mas ele está, assim, um pouco relacionado à questão de ejeção de leite. A gente tem também que pensar, nós enquanto profissionais, que há muitas queixas assim, eu não consigo amamentar, porque eu vou lá e ordenho, só sai 10, 20 ml na minha bombinha. É muito diferente, né, a questão do volume de leite durante a amamentação para uma ordenha. Ordenha não mede produção. Ordenha, ela realmente deixa muito as mulheres ainda mais preocupadas. E a gente tem que pensar que é aquilo ali que a gente acabou de conversar, né? Quando ela tá amamentando, tem um bebê que ela ama, que ela tem todo um carinho por esse bebê, e que realmente tem uma liberação de leite muito maior, fora que o bebê sabe fazer um movimento que nenhuma máquina vai saber fazer para extrair esse leite. E já quando ela tem uma ordenha com bomba, enfim, ou uma ordenha manual, é totalmente diferente, né, o mecanismo. Então, a gente não pode considerar. Como que a gente pode começar? E aqui é uma pincelada, assim mesmo, sobre avaliação de mamada, que eu acho que logo vocês terão também uma outra web palestra sobre manejo. E, assim, como que a gente pode observar e avaliar mamada? Sempre o arroz com feijão é a pega e o posicionamento, mas não é só isso, né? Mas trazendo um pouquinho sobre posicionamento, que tudo começa por ele, né? O bebê, ele precisa estar realmente virado para quem amamenta. O bebê não pode estar com o corpo virado para um lado e a cabeça para o outro, né? A cabeça do bebê sempre tem que estar bem apoiada, né? Ou pela mão ou pelo antebraço da mulher. A cabeça realmente tem que estar mais inclinada, é como tomar um copo de água. A lactante, ela tem que dar contenção ao corpo do bebê, né? Esse bebê não pode ficar de uma maneira desconfortável. Ela também não pode ficar de maneira desconfortável. O mamilo, a gente sempre tenta levar em questão de altura de nariz do bebê. E a coluna da mãe sempre apoiada, para que ela esteja de uma maneira mais confortável possível, para que ela possa estar fazendo uma boa amamentação. Os pés dela no chão ou em um banco baixo, nunca com os pés, ainda mais mulheres mais baixas, com os pés pendurados na cadeira, isso não vai dar uma boa sustentação para esse bebê. O relaxamento dos ombros, dela tá mais relaxada, não tá tensa. O bebê deve abocanhar, então, a maior parte da areola possível, que eu vou mostrar para vocês que seria uma pega assimétrica, e a areola ela precisa entrar com profundidade na boca desse bebê. Muitas vezes a gente fica em dúvida se realmente tá, né?
se tá com profundidade. Mas o bebê que fica sugando por muito tempo, que tu não vê que tem reflexo de ejeção, que não engole, normalmente ele não tá fazendo uma pega com profundidade. Ele tá só pegando na parte mais de mamilo mesmo, e aí vai ter mais essa dificuldade. O queixo do bebê, ele precisa realmente estar encostado na mama, né, longe do peito dele. Então, eu sempre falo, o primeiro ponto de ver uma pega para avaliar é queixo encostado na mama, né, e nariz livre. Isso é o melhor ponto para a gente avaliar uma amamentação. E aí seria, o que seria essa pega assimétrica? Eu trouxe uma imagem para vocês. A gente consegue ver que à direita a gente tem um bebê que tá pegando com o nariz, né, lá em cima, encostando na mama. Tá bem simétrico, né? Quando ele pega embaixo a areola, ele pega em cima também. A boca, né, dele embaixo tá quase saindo ali da areola, tá só no mamilo mesmo. E já no lado esquerdo a gente vê um bebê com uma pega com profundidade, né? A parte de baixo da areola toda recoberta pela boca e a parte de cima aparecendo. Então, isso seria uma pega assimétrica, que é onde a gente também começa. Lembrando que pega e posicionamento é só o arroz com feijão. A gente tem que saber isso para poder começar a conversar com a paciente, né? E se sentir mais seguro também para prestar um bom atendimento. Mas sabendo isso, eu digo que já é uma grande coisa, sabe? Porque muitos profissionais nunca estudaram sobre aleitamento materno, né? Quantos cursos de graduação a gente não tem uma disciplina sobre aleitamento materno? Então, é bem importante, né, a gente se aprofundar ainda mais. Como otimizar essa pega? Como ainda poder melhorar, né? A gente vai posicionar o bebê junto ao corpo da mãe, com calma, com paciência, observando se essa mãe está com os pés bem elevados, não está com os pés soltos na cadeira, sabe, sem encostar o chão. Tocar a boca com o mamilo para que ele faça um reflexo que a gente conversou antes. Então, sempre que a gente encosta em pontos cardeais da boca do bebê, que são os cantinhos de boca, ele tem um reflexo de abertura. Então, é fisiológico do bebê ele ter esse reflexo. A gente vai sempre tentar direcionar o mamilo em direção ao nariz, topo da boca, né, do bebê. Então, a gente vai lá, tenta fazer que ele venha até o mamilo, até a mama, e aí a gente pode tentar inserir, né, a areola com mais profundidade. Como que eu posso fazer naquelas areolas muito grandes? A gente pode fazer como se fosse uma prega, né? Tentar fazer um sanduichinho dessa areola para colocar esse bebê com maior profundidade, porque a hora que eu soltar esse sanduichinho, a areola vai estar quase toda lá dentro da boquinha dele, dependendo do tamanho da areola, claro, né? E trazer o bebê para junto do corpo da mãe. Ambos os seios podem ser oferecidos ao bebê durante a mamada. E sempre pensar que, assim, aquela questão de leite gordo, leite magro, isso não é mais relevante para a gente, né? A gente já descobriu que isso não importa. O bebê, ele precisa mamar com eficácia. Então, se eu tô dando um peito, a mãe tá dando o peito direito, por exemplo, né? Nessa mamada, e não tá mais fluindo bem, o bebê tá ficando irritado, ou não tá observando o bebê deglutir, né? Ele faz realmente uns barulhinhos quando ele engole, dá para observar super bem. Eu troco de peito na mesma mamada. O que importa é esse bebê, principalmente nos dias de vida dele, ele não gastar energia de uma maneira desnecessária. Vai ficar ali sugando e já não tá mais rolando bem essa mamada, então a gente vai lá e troca o peito, que vai ser muito mais eficaz, tanto para a questão de ganho de peso, como para ele ficar mais saciado e tranquilo. Aqui eu trouxe alguma foto, né, para vocês verem diversas posições que a gente pode estar utilizando. Gosto muito da posição invertida, principalmente para mulheres que têm traumas mamilares, como fissuras, né? Então, a gente consegue estar intercalando nesses casos. E a invertida, ela costuma ser mais fácil da mulher conseguir botar esse nariz livre e esse queixo encostado no peito. Então, eu gosto muito de indicar para as minhas pacientes. Num primeiro momento, ele pode ser mais desafiador, porque, em geral, a população está acostumada a ver na TV, só idealizar esse tipo de posicionamento, que é o tradicional, mas a gente pode estar treinando junto com elas, claro, né? Uma outra posição para estar favorecendo. Aqui eu tenho uma foto própria de um bebê, né, que eu atendi, que a mãe forneceu a foto, e aqui eu consigo mostrar para vocês como tá bonito, né, essa pega dele. Ele estava numa posição cavalinho, mais sentadinho, e ele tá realmente o nariz super livre em cima, a boca ele conseguiu acoplar bem embaixo, né?
E na outra foto a gente consegue ver de um outro ângulo melhor. Então, em relação à produção de leite, que também é um tema assim que traz muitas dúvidas, né? A produção de leite é melhor que a gente faça várias mamadas curtas do que poucas mamadas muito longas. Principalmente nos primeiros dias de vida do bebê. Os primeiros dias é quando ele ainda é recém-nascido, né? Até 28 dias de vida de bebê. Esse período aí, a gente quer que o bebê mame, né? Então, se precisa aumentar a produção, aquela mãe tem algum critério assim, eu acho que ela tem baixa produção de leite, teve um atraso na pojadura, a pojadura não aconteceu entre o terceiro e o quinto dia. Essas mulheres, é legal que a gente tente orientar elas, né? De que, olha, quem sabe vamos aumentar a frequência das mamadas, ou até faz, depois de mamada, faz ordenha, porque a gente precisa dar um gás, né, nessa produção de leite. Então, um ponto muito importante, quando a gente vai falar sobre a pega e o posicionamento, é que a gente não pode colocar uma mama muito cheia, engurgitada para o bebê mamar. Esse bebê pequeno, ele não vai conseguir mamar e ele vai estar colocando em risco ainda de causar um trauma nessa mama. Então, sempre que o bebê, a mulher for amamentar, eu recomendo que vocês orientem nos primeiros dias. Podem fazer até treinamento disso em grupo, se vocês estiverem em grupo de gestantes, de que essa mulher faça uma ordenha, pequena ordenha mesmo, antes de dar esse peito para o bebê. É uma ordenha de alívio, que a gente chama, né? Então, ela vai estar fazendo uma leve ordenha, soltando um pouco os ductos, uma leve massagem nessa mama, para a gente poder estar, assim, fazendo uma mamada mais eficaz. E aí, falando em NBCAL de novo, a gente tem que pensar, né, do impacto dos bicos artificiais, que não é uma decisão nossa, é uma decisão da família, né, que é a família que precisa decidir se ela realmente tem interesse em fornecer um bico, uma chupeta, ou se precisar fazer uma complementação, né, seja com leite humano, seja com fórmula, se ela quer fazer através de qual dispositivo. Lembrando que mamadeira sempre vai colocar essa amamentação em risco, a gente precisa orientar essa família, né, porque o fluxo de mamadeira ele é muito diferente de um fluxo de mamada, né? E também porque o bebê precisa usar um mecanismo de sucção totalmente diferente para mamar na mamadeira e para mamar no peito. Então, um bebê muito pequeno, é comum sim ele fazer uma confusão de fluxo e uma confusão de bico. Não são todos os bebês que vão ter, mas uma grande parte pode acontecer. Se a família acabar optando, né, nós, enquanto profissionais, estamos ali para acolher a decisão deles, né, e respeitar. E aí também está oferecendo apoio se vir a acontecer. Esther, mas e se acontecer uma confusão de bico e uma confusão de fluxo? O que eu faço? O único tratamento que a gente tem, né, em literatura para esses casos é tirar o bico artificial. Ou seja, ou tirar a mamadeira ou tirar a chupeta. Então é bem difícil, é bem desafiador. Quem já pegou, né, eu sei que alguns profissionais aqui já devem ter pego esse tipo de situação. E às vezes causa desmame, né? Desmame em bebês muito pequenos. E que é muito difícil de manejar mesmo. Aí eu queria trazer para vocês, né, que nós profissionais de saúde, a maioria já conhece, né, a caderneta do bebê, da criança, só que alguns profissionais acabam não utilizando. A gente sabe que mais importante do que peso nos primeiros dias de vida do bebê é a gente saber se esse bebê está bem hidratado. Por quê? Porque ele vai ter uma perda de peso, né, depois lá na maternidade, durante a alta hospitalar, ele pode perder até 10% do peso dele de nascimento, e ele tem que recuperar esse peso. Para a gente começar pensando de que realmente está bem ou não está bem essa amamentação, que eu sei que essa é uma dúvida de muitos profissionais, a gente precisa pensar em fraldas, se esse bebê não está com uma icterícia muito exacerbada, né? Se esse bebê realmente está urinando bastante, está tendo eliminações intestinais suficientes. E eu trouxe para vocês o que a gente sabe que é bom para a gente ter uma média, já que nós gostamos tanto de números e as famílias também, né? Que a partir de uma semana de vida do bebê, ele precisa apresentar pelo menos 6 fraldas de urina em um dia, em 24 horas, e fazer, né, ter eliminações intestinais pastosas e de coloração amarelo esverdeado. Bebês que estão em aleitamento materno, né, gente? Exclusivo. Bebês que estão em uso de complemento, de leite artificial, eles vão poder ter a questão das fezes de outra coloração. Então, por que eu gosto tanto de frisar sobre a curva de crescimento? A curva, ela não vai comparar o meu bebê com o bebê da fulana, né? Ela vai comparar a criança com ela mesma.
Então, a gente sabe que um bebê que tem uma genética de famílias super magros, ele é muito diferente de um bebê que tem uma genética de família, por exemplo, de obesos, pai e mãe com obesidade. Então, a gente precisa individualizar esses casos também. E o gráfico foi feito justamente para isso, né? A curva, ela nos mostra muito bem isso. Aqui eu trouxe uma planilha, se quiserem, né, aproveitar, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Alguns dados eu coloquei em planilha para a gente poder ter uma noção do que seria o ganho de peso. O pediatra gosta muito de fazer cálculo de ganho de peso diário, né? Então, essa é uma média, né, de valores que esse bebê precisa ganhar. Bebês nascidos a termo, bebês com prematuridade, a gente precisa individualizar. Inclusive, eles usam um gráfico de curva de idade corrigida, né? Então, a gente precisa realmente, assim, bebês a termo, né? Bebês que não tiveram dificuldade, alguma internação mais em UTI, enfim, aí a gente tem que individualizar também, tá bom? E a língua? Aqui eu garanto que todo mundo já sabe que agora a gente está passando por uma situação da língua, né? A língua presa, né, o freno lingual, ele realmente acontece, ele é muito importante, né? A língua, ela é totalmente responsável por uma boa amamentação, mas a gente tá numa era assim de que tudo é língua, né? Então a gente precisa, primeiramente, nós enquanto profissionais, verificar os testes de triagem neonatal, se eles aconteceram lá na maternidade. O teste da linguinha é um deles, e a gente precisa identificar, foi feito? Então tá, vamos verificar como é que foi feito. Ficou em dúvida dessa língua? É uma língua que eu coloquei uma foto aqui de um bebê que eu atendi, ele tinha 4 meses na atenção primária. A mãe tinha a língua presa. E ela também nem sabia que ela tinha a língua presa, mas ela já desconfiava, né? Porque ela sempre teve muita dificuldade de falar algumas palavras. E ela chegou para mim com esse bebê, um bebê enorme, ganhando super peso. E esse bebê tinha uma língua clássica, né? Uma clássica língua presa. E nunca foi visto, nunca tinha sido visto. Por quê? Porque esse bebê mamava bem, esse bebê ganhou muito peso, essa mãe usava uma medicação que ela era galactogoga, ela tinha muita produção de leite e ela fazia amamentação em tandem com o irmão mais velho dele, de 3 anos. Então, esse bebê, ele nunca ninguém ia ver essa língua, né? Talvez quando ele tivesse, se ele tivesse também, né, uma dificuldade de fala, depois seria visto. Mas aí o que a gente faz? Tem profissionais que já sabem avaliar a língua, já são capacitados para fazer o teste da linguinha, mas tem lugares que não vai ter esse profissional. Aí a gente pode estar pedindo, sim, fazendo um encaminhamento e pedindo uma segunda opinião, né? Por exemplo, mulheres que têm muita mastite recorrente, né? E tu ficou em dúvida sobre a língua, encaminhe esse bebê para ter uma segunda avaliação, né? Mas também eu sou muito a favor de estar utilizando protocolos, né? Quem vai avaliar precisa estar utilizando o protocolo, que se esse bebê vai realmente pontuar para estar fazendo um procedimento ou não, ou se esse bebê realmente não, ele não tem nenhum problema, realmente a língua dele não tem alteração, não pontua, né, por um freio alterado, então a gente descarta essa possibilidade, e aí partimos para manejo de amamentação, tá? Eu trouxe uma sugestão, que às vezes surgem muitas dúvidas nossas, se a gente pode manter o aleitamento na mulher que está fazendo um tratamento medicamentoso. Então, a gente tem duas fontes, né, bem confiáveis para estar utilizando. Uma é o site Elactância, que é um site aberto para todo mundo, gratuito. Ele é em espanhol ou em inglês, né? Só colocar o nome da droga ali que vocês querem pesquisar aqui em cima. E ele já vai colocar qual é a possibilidade, né? Se esse medicamento pode ou não ser utilizado durante a lactação. A dipirona, porque talvez muitos não saibam, a dipirona, ela não é a primeira opção, né? Ela é de um risco laranja aqui, então tem alguns estudos que mostram que ela não é bem indicada na amamentação. E é legal que ele já dá uma alternativa aqui para nós do que a gente pode estar utilizando, né? Em trocar, no caso, poderia ser o paracetamol ou o ibuprofeno, que eles são compatíveis com a amamentação. Outra possibilidade é a gente estar utilizando o manual do Ministério da Saúde, que é a amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias. Ele não é tão atualizado, mas ele também dá uma boa ideia para nós podermos tirar algumas dúvidas em relação a isso. Então, o que eu trouxe já para vocês é que, se puderem, comecem a informação ainda no pré-natal.
né, sobre o comportamento esperado do recém-nascido, de que recém-nascido chora, de que a mulher também vai estar mais frágil emocionalmente. E a gente sabe que fragilidade, insegurança e cansaço são fatores de risco para o aleitamento materno. E a principal causa de desmame é dor, né? E seguido por sensação de baixa produção de leite. Então, são esses dois pontos, assim, muito importantes que normalmente levam ao desmame. A mulher, olha, a grande maioria pensa que não tem leite suficiente, né? Então, a gente precisa acolher, né? Tá mais pertinho dessas famílias para a gente poder estar mostrando, olha, tá dando certo, né? Vamos continuar. Ou realmente, não, a gente precisa manejar alguma coisa, pedir uma avaliação de uma equipe multi, pede para o pediatra, discute com o médico da equipe, às vezes precisa da fono, às vezes precisa da odonto, então a gente pode sim fazer um atendimento muito legal, mesmo estando no SUS. Outra coisa bem legal, né, que a gente sabe muito, é a escuta terapêutica, empatia e apoio. Então, isso é o pilar de a gente ter um bom atendimento e conseguir trazer melhores taxas aí de aleitamento materno, contribuindo, né, com o nosso país. Então, acho que é isso. Eu queria dizer para vocês que nós somos responsáveis não só pelo que nós fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. E espero que vocês possam sair um pouquinho mais dispostos a fazer alguma mudança na rotina, no cotidiano de vocês, e que a gente possa sim ser agente de mudança. E não precisa fazer nada muito grandioso, mas qualquer atitude que a gente faça no nosso dia a dia, com certeza vai ter um impacto muito grande, né, na saúde das crianças e no aleitamento materno. Muito obrigada. Não estou ouvindo. Não. Não estou ouvindo, Roberta. Tivemos aquele probleminha de áudio de novo. Agora? Agora sim. Fantástico. Tu deve ter percebido que eu nem te avisei em relação aos porque é tão maravilhosa a tua web. Eu aproveitei que o pessoal não estava mandando muita dúvida, porque estava tudo muito completo. Assim, Ai, muito obrigada. Estou muito feliz. Muito legal. Ficou muito, muito bom mesmo. Eu quero te agradecer, né, em nome de toda a equipe aqui. Eu acho que a gente só tem o pessoal todo agradecendo aqui no chat, te dando parabéns, excelente palestra, muito obrigada. Eu estou muito feliz por a gente ter essa web marcando a semana, né? Então, necessário demais a gente falar sobre isso. Gostei que tu abordou vários aspectos, né, em relação à amamentação. E, inclusive, a Cecília quis te mandar uma pergunta, a Cecília da nossa equipe, e ela perguntou ela disse que ela é do Pará e que lá elas têm as chamadas mães de leite, que onde a mãe, por motivo de trabalho, alguma coisa, não consegue amamentar, nem tirar leite, né? Enfim, normalmente as mães de leite são irmãs ou cunhadas. Ela queria saber mais sobre essa situação. Eu até complemento a fala da Cecília, complementando que eu acho que isso não é nem uma prática só do Pará, porque eu me lembro nitidamente também da minha infância de ver as pessoas praticando, né, esse tipo de coisa, e era bem comum também no Rio Grande do Sul. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, complementasse um pouquinho. Eu sei que tu falaste sobre a importância, né, de não poder amamentar e tal, mas muitas vezes as pessoas têm essa crença
de que por a pessoa ser da família ou ser uma pessoa conhecida, tá tudo bem. Então, Sim. eu queria que tu falasse sobre isso um pouquinho com a gente. Sim, eu sei que é uma prática muito antiga também, né? Muito se usa essa prática. Mas, infelizmente, né, a gente não é uma recomendação oficial, né? Nós não podemos recomendar enquanto profissionais de saúde isso, porque mesmo sendo da família, a gente desconhece, né, muitas vezes o histórico de saúde daquela pessoa. Então, eu acho que é bem importante, já que a gente vai falar disso, né, que a mulher tem que voltar a trabalhar, a gente dá uma outra forma de apoio para ela, uma forma de, olha, quem sabe a gente tenta começar já uma ordenha precocemente antes de tu voltar, né? Sempre recomendo 40 dias antes do parto, do retorno ao trabalho, a gente começa a ordenha para já ir acostumando esse corpo para poder também muitas vezes armazenar esse leite e deixar congelado. E também pensando já de como que vai ser dado esse leite. Quem que vai dar? Vai ser a avó? Vai ser a babá? De organizar isso com as mulheres. Eu costumo fazer bastante. Eu gosto muito dessa parte, inclusive, né? Só que eu sei que é bem difícil, porque a família tem que ter muita vontade, muito desejo, né? E disposição. Então, não é para todo mundo que vai dar certo, mas enquanto profissional a gente tem que orientar realmente o correto, né? E eu acredito que lá no Pará, provavelmente eles devem orientar, mas elas seguem fazendo. É uma coisa até cultural, né? Mas é importante a gente colocar isso aqui. Até eu queria fazer um complemento, assim como nutricionistas, a Esther falou ali sobre a diferença da fórmula e do composto lácteo. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é de literalmente quando forem na farmácia, no mercado, pegar essas latinhas e ler os ingredientes uma ao lado da outra. Porque daí a gente consegue entender assim a diferença entre esses produtos, né? E o porquê, isso conseguir explicar para as pessoas o porquê que isso qual é a diferença entre esses produtos, né? Inclusive, até o preço, né? O composto é Exato, muito mais barato do que uma fórmula. Então, as pessoas exato, compram pensando, não, tá na promoção, mas às vezes não é a mesma coisa, né? com certeza. E até o porquê que é parecido, né? Esse frasco. Poderiam colocar uma cor diferente, né? Enfim. A Carolina comentou que a gerência regional da PS, de Antônio Carlos faz parte, eles se sentem orgulhosos por ter profissionais tão comprometidos e qualificados. Obrigada, Parabéns Carol. pela habilidade em dividir teu conhecimento de uma maneira tão didática e gentil. Obrigada. É fantástico, foi muito legal mesmo. E, Esther, a Caroline perguntou, ela queria saber se tem algum manual confiável que ensine a usar a bombinha para ordenha. Eu desconheço que o Ministério da Saúde tenha, tá? Mas eu acredito que alguns cursos que eu já fiz, a gente realmente aprendeu, né? Como poder estar utilizando. Porque a bomba, ela precisa, além de ser uma bomba boa, a gente precisa pensar no funil, que é o que vai na mama dessa mulher. O funil, ele precisa ser de um tamanho adequado para a mama, né? Quem sabe a gente faça uma web palestra sobre isso. Mas realmente é uma coisa Fantástico. bem difícil, assim, de a gente saber se tá bom ou não, sabe? A gente precisa fazer a medição ali para poder ter uma boa eficácia de retirada de leite e também não machucar, né, essa mulher. Então, eu não conheço nenhum manual mesmo oficial, assim, de Ministério da Saúde para estar passando, tá? Mas se eu descobrir, eu posso também estar encaminhando. Perfeito. Obrigada, Esther. Sério, vamos fazer outras webs. A amamentação é o mundo, né? A gente tem muita coisa para falar e, nossa, a tua web foi muito legal. Quero te agradecer novamente, assim. A gente está muito, muito feliz de te receber aqui.